E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isao Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje não vai ter minis funcionários, por quê? Porque a mini funcionária tá dormindo, ela tá carregando a energia pra poder trabalhar, né? E me trazer muita alegria, porque esse é o trabalho dela, me deixar feliz, é minha cetralina humana. E o funcionário júnior, ele foi para Kumon. Por quê? Ele está fazendo reforço de matemática. Eu não sei ensinar. Eu passei na escola raspando, gente, me arrastando no chão. E quando ele chega com alguma atividade, eu fico frustrada. Porque eu não sei. Eu não sei fazer aquelas contas de divisão de quinto ano, gente. Eu não uso isso na vida real. Eu uso a calculadora. Vocês estão entendendo? Eu sei que é péssimo eu falar isso, mas é a minha realidade. Eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Foi piegas falar isso, né? Então, gente, espero que vocês gostem da história de hoje. Eu não sei qual história eu vou postar, mas eu encontrei umas bem bacanas e acredito que vai ser do gosto de vocês. A de ontem foi bem legal, né? De vampiro. Fazia muito tempo que eu não postava de vampiro aqui no canal. E eu tinha encontrado aquela e eu achei um achado, viu? Para quem já assistiu todas as histórias aqui do Isel Reddit, temos histórias também no Red Contos e Afins. Para quem não sabe, o Red Contos e Afins é meu canal também, gente. Eu posto lá e eu acho que lá já tá chegando nas 400 histórias, tá? E temos várias listas de playlists lá que você pode acessar o que você quer assistir. Gente, hoje eu tô assim acabada por quê? Porque eu coloquei um filtro bem suave, porque uma hora eu não vou conseguir usar filtro e vocês vão ter que se acostumar com a minha feiura, porque eu não sou bonita, eu sou o quê? Engraçada. Não, engraçada. Se vocês me conhecessem pessoalmente, vocês me achariam o cúmulo, me fugiu a palavra, o cúmulo da alegria. Quando você me vê assim, você pensa que eu sou super feliz. Não, gente, eu já fui muito, muito feliz. Hoje eu só existo. Ai, Senhor Jesus. Gente, por hoje é só mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Olha o meu cabelo duro. Espero que vocês gostem do vídeo. E não se esqueçam de curtir e de pá, tá? Pra quem não sabe, pá é assim. Você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção IPA, é de graça, 3 vezes na semana. E já ajuda aqui sua ADM favorita pro YouTube ver que meu canal, pra você, agrega valor, tá? Espero que vocês tenham um dia abençoado por Deus, que Deus sustente vocês e que Ele dê para todos vocês tudo o que é necessário para ser feliz. Na minha pior fase da minha vida, quando eu pensei que eu tava no fundo do poço, que eu tava escavando o poço para poder sair, ele me mandou Isabela, que é Ana Isabela, né? Ana de Mariana. O pai dela tirou o nome da Mariana e colocou o nome dela de Ana. Era uma forma de aliviar nosso sofrimento. E aí ele me mandou Isabela. Não apaga a dor que eu sinto. Tem dias que eu não quero existir, mas com ela aqui, gente, eu me motivo a levantar, a querer, sabe, caminhar. Querer caminhar, porque por mim, se fosse eu sozinha, eu ficaria estagnada no lugar. Eu não vou falar mais, porque se eu começar a falar aqui, eu vou contar a minha vida e vocês querem assistir a narração. Pra quem não gosta de assistir a narração, sempre tem aqui nos comentários alguém que deixa quando começa o vídeo lá. E eu sempre deixo, eu só não deixo quando? Quando tem muitos comentários relacionados a isso. Se você vê que já tem um comentário, que tem 2 comentários, por favor, amigo, peço que não coloque mais. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até logo! Ashton Castle, o herdeiro arrogante do clã Castle de Atlanta, perdeu a cabeça no segundo em que embarquei naquele voo para Nova York sozinha. Ele tem revirado a cidade procurando por mim. No baile beneficente de ontem à noite, fiquei sob os holofotes com um grupo de socialites, esperando receber o broche que simbolizava a matriarca da família Castle. Como filha bastarda dos Griffin, eu sabia muito bem que se não conseguisse aquele broche hoje à noite, eles me mandariam para Nova York amanhã para casar com aquele velho brutal. Meu amigo de infância, Ashton, que há muito tempo me prometera isso, mudou de ideia no último segundo. Ele sorriu e prendeu o broche brilhante no vestido de sua secretária, Crystal Horsley. Ele se inclinou perto do meu ouvido, com a voz baixa e gentil. Deixe Crystal ter seu momento hoje à noite.
Ela teve uma vida difícil e nunca foi a um evento assim. Não se preocupe, Lynn. Comigo por perto, ninguém na família Griffin ousa casá-la contra a sua vontade. Mesmo sob meu olhar suplicante, ele manteve o braço entrelaçado com o de Crystal. Crystal é gentil, mas forte. Ela vem de uma origem humilde, mas esse broche combina perfeitamente com ela. Essa palavra, perfeita, me transformou na piada da noite toda. No dia seguinte, enquanto eu estava no voo para Nova York, ouvi dizer que ele havia parado todos os trens e voos que saíam de Atlanta em pânico. Naquele momento, Crystal segurava timidamente o braço de Ashton. Lanternas brilhavam ao redor deles. Pareciam o casal perfeito. Meu peito apertou, mas mantive a compostura. Ashton não pareceu notar a ansiedade nos meus olhos. A multidão se dispersou lentamente. Sem o broche no meu peito, meu destino estava decidido. Eles me casariam como um brinquedo quebrado que ninguém queria. Ashton me viu sozinha no canto e se aproximou com uma taça de vinho na mão. Essas pessoas são tão snobs. Eu disse que dar o broche para a Crystal foi só uma mudança temporária, mas mesmo assim me desrespeitaram e te ignoraram. Encarei o homem em quem me apoiei por 10 anos, e uma onda de impotência me invadiu. Você faz ideia do que esse broche significa hoje à noite? O presente de encerramento em um baile beneficente era o sinal silencioso de uma aliança matrimonial entre as famílias Griffin e Castell. Como filha indesejada da família Griffin, ninguém além de Ashton ousaria ofender a matriarca da família, Lucille Griffin, esposa legítima do meu pai biológico. Lucille me forçou a vir aqui para destruir minhas esperanças e me enviar a Nova York para a aliança matrimonial. Eu prometi a Ashton que, se ele me desse 2 anos para me estabelecer, eu nunca interferiria em quem ele quisesse favorecer ou amar depois. Ashton havia jurado me proteger ontem, mas hoje, na frente de sua secretária, ele me abandonou sem hesitar. Um vínculo de mais de 10 anos foi simplesmente quebrado, assim do nada. Um lampejo de culpa cruzou o rosto de Ashton. Ele fez um gesto para Crystal ir buscar algo para comer. Você já está cansada desses eventos da alta sociedade, mas Crystal é diferente. Ela é apenas uma estagiária, e essa pode ser sua única chance de aparecer nesse círculo em toda a vida. Apenas considere que estou te devendo um favor por ela. Ele se inclinou levemente, seus olhos carregando a indulgência familiar que sempre me mostrou. Eu geralmente te dou o que você quer. Por que você está sendo tão mesquinha hoje? Quando fiquei em silêncio e franzi a testa, ele pigarreou, constrangido. É o último dia dela como estagiária, o que significa que ela não vai mais receber meu apoio direto. Só queria dar a ela uma despedida adequada, algo para lembrar. Mas fazer isso seria o início do meu pesadelo. Ashton, você sabe que hoje à noite... Antes que eu pudesse terminar, Crystal voltou timidamente entre nós. Lynn, eu te deixei chateada? Por favor, não culpe o Sr. Castell. Eu implorei para ele. Quando Ashton viu Crystal curvada como uma criança assustada, franziu imediatamente a testa, irritado. Chega, Lynn, é só um acessório, eu compro outro para você. Ele pegou aleatoriamente uma flor decorativa falsa de uma árvore próxima e me entregou. Acho que isso combina melhor com você. Esse broche de diamante é brega. Fazer birra por causa disso não é como você, sempre tão relaxada. A flor falsa era barata, de material mal feito, com fios soltos desfiados nas bordas e pétalas amassadas de tanto serem puxadas. Era igual a mim agora, barata e patética. Aquele broche representava a aprovação e respeito familiar, além da dignidade da futura matriarca. Essa flor falsa barata que ele colheu aleatoriamente não parecia nada além de uma zombaria das minhas esperanças tolas. Os sussurros ao meu redor ficaram mais altos, perfurando meus ouvidos. Uma filha ilegítima que segue o Sr. Castell como um cachorrinho de colo realmente acha que pode subir na alta sociedade? Você não ouviu? Até a estagiária vale mais que ela. Ashton me lançou um olhar frio antes de ficar em silêncio. Lynn, me desculpe. Você está acostumada a ser o centro das atenções. Eu só queria experimentar isso uma vez. Não pensei que você se importasse tanto, disse Crystal. Eu? O centro das atenções? Você faz a menor ideia de como é minha vida na casa dos Griffin, Ashton? Exigi, exasperada. Crystal perdeu o controle da taça de champanhe, derramando-a na saia. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente, presas aos cílios. Ashton franziu a testa com força. Tudo bem, já que chegamos a esse ponto, é melhor eu levar isso até o fim. Vou levá-la para arrumar o vestido. Se estiver entediada, vá para casa. Casa? Eu não tinha mais uma casa em Atlanta. O playboy Cameron Francie me viu e se aproximou com uma bebida na mão, os olhos fixos em mim. Ele se inclinou para me cheirar. Você cheira maravilhosamente, senhorita Griffin. Sem a proteção de Ashton, eu estava indefesa. Todo mundo parecia passar por cima de mim. Cameron comentou. O Sr. Castell me mandou trazer comida para você. Já te disse antes, não se prenda a um homem só. Você estaria melhor comigo. Veja como as coisas terminaram agora. Foi humilhada, não foi? Me virei em choque e olhei para o homem elegante e bem vestido, meu peito apertando e sufocando. Ashton conhecia Cameron. E mesmo assim ele me deixou sozinha aqui para enfrentar essas pessoas desagradáveis. Cravei as unhas nas palmas das mãos. A traição dele fez meu coração se tornar ainda mais frio. Eu só pedi 2 anos para me libertar do controle da família Griffin. Mas Lucille me via como um incômodo. Ela nem me daria tanto tempo, ansiosa para me vender por um bom preço.
Quando Cameron viu que eu nem olhava pra ele, sua mão suja pousou diretamente no meu ombro. Madeline, se você não tivesse um rosto tão bonito, só com seu status de filha ilegítima, eu poderia fazer o que quisesse com você. Você realmente espera que a família Castle te proteja para sempre? Sua mão estava prestes a apertar com mais força, quando Ashton voltou e o empurrou. Cameron, eu não te avisei para ficar longe do que é meu. Você já escolheu essa secretária, não foi? Ainda está segurando a Madeline. Cameron retrucou irritado. Minha vida não é da sua conta, disse Ashton friamente. Cameron cuspiu no chão e saiu furioso, murmurando palavrões. Ashton se virou para mim, com as sobrancelhas profundamente franzidas. Por que você não desviou quando ele te tocou? A última faísca de esperança foi completamente destruída. Você deu essa chance a ele, não foi? Posso te proteger em um evento como o de hoje, mas isso não significa que eu tenha que ficar ao seu lado como um segurança a cada passo. Mas você sabia que o baile de hoje à noite era... Antes que eu pudesse terminar, Crystal voltou com um vestido limpo, um sorriso radiante no rosto, e me interrompeu novamente. Quero ir ao terraço tomar um ar fresco, tudo bem? Eu era difícil e perspicaz. Ela era delicada e doce. Não era difícil saber quem Ashton preferiria. Ele disse a Crystal, claro, você é a estrela hoje à noite. O que quiser. Ele então se virou para mim. Conversamos amanhã. Vou te procurar na casa dos Griffin. Amanhã? Zombei por dentro. Amanhã você vai ter que me procurar em Nova York. Ashton levou Crystal para a arquibancada. Antes de sair, Crystal olhou para mim. Sua timidez anterior havia desaparecido, substituída pela arrogância de uma vencedora. Eu nunca deveria ter amolecido meu coração e mantido ela na lista de entrevistas de Ashton. Você está acostumada a ser o centro das atenções. Eu só queria experimentar isso uma vez, disse Crystal. Mas será que eu estava melhor do que ela? Mamãe morreu quando eu era pequena. Fui arrastada de volta para os Griffin, e ninguém realmente se importou comigo. Nem uma única alma. Lucille me olhava com hostilidade. Meu pai estava ocupado demais expandindo seu império de negócios e lidando com suas inúmeras amantes para se preocupar com uma filha bastarda como eu. Aprendi a ler as pessoas ainda criança, e fazia isso apenas para sobreviver. Se eu não fosse bonita o suficiente para ser uma peça em um casamento, já teria morrido acidentalmente há muito tempo. Israel Hadid. Lutei para sobreviver. Então estendi a mão para o homem misterioso e implorei por uma saída. Ele era implacável. Forcei-me a negociar com o diabo, apesar do medo. Os Griffin têm 3 filhas em idade de casar. Por que eu deveria acreditar que alguém como você pode sair por cima? Porque eu não tenho nada a perder. Estou disposta a apostar com minha vida. Mas o momento não era o certo. O homem misterioso não interviria facilmente. O homem da família Longford, em Nova York, com quem eu deveria me casar, era considerado cruel. Ninguém que caía em suas mãos saía ileso. Os Griffin queriam a aliança, mas se recusavam a sacrificar suas preciosas filhas. Então, eu era a escolha óbvia. O homem misterioso deve ter ouvido falar do baile. Ele me mandou uma mensagem curta. Resolva isso sozinha. Segurei meu celular com as pontas dos dedos frias. Crystal se aproximou silenciosamente, acariciando minha mão rígida como uma anfitriã atendendo um convidado. Adivinha, o Sr. Castle realmente sabe o que esse broche significa? Eu não era de perder tempo com autopiedade. Mesmo em uma situação sem esperança, eu lutaria até quebrar. Encontrei Ashton e perguntei diretamente. Você sabe para que serve esse broche? Um símbolo de noivado, mas é só uma formalidade. Quem realmente se baseia em uma joia hoje em dia? Então, ele sabia. Não se preocupe. Vou falar com sua família para não te casarem com um estranho. Então você pode pegar o broche de volta? Vou levá-lo para mostrar a Lucille e devolvê-lo para Crystal amanhã. Ashton olhou para mim, com surpresa brilhando nos olhos, seguida de relutância. Isso não está certo. Você não pede de volta presentes depois que são dados. Que tal eu dar um lance em algo mais caro para você no leilão amanhã? Só não brigue com a Crystal por causa disso. O broche foi esculpido com o brasão da família. Era insubstituível. A raiva e a frustração que eu tinha guardado a noite toda finalmente explodiram. Ashton, você sabe que eu não vou me agarrar a você. Tenho alguém de quem gosto. Em 2 anos, eu vou te libertar. Por que você tem que me arruinar neste momento crítico? Seu sorriso desapareceu imediatamente. Ele franziu a testa e me empurrou contra a parede. Aquele de quem você gosta de novo? Madeline, quem em Atlanta ousaria se casar com você além de mim? Você vai ficar comigo. Todo mundo em Atlanta sabe que você é minha. Ser sua sombra, seu plano B, eram apenas formas de sobreviver na família Griffin. Ouvi-lo dizer isso me encheu de uma vergonha sem precedentes. Dei um passo para trás e acidentalmente esbarrei em Crystal. Lynn, não fique brava com o Sr. Castle. Ashton imediatamente a puxou para seus braços. Madeline, é só uma noite. Não seja irracional. Depois de hoje à noite, ela será apenas minha funcionária. E você ainda será a Sinonziritamam. Griffin. Mas o olhar nos olhos de Crystal deixava claro que ela queria mais do que aquilo. Virei e saí do salão, depois entrei no carro enviado pelo homem misterioso. Lá dentro, um assistente de rosto frio falou sem expressão. Você perdeu a aposta. Você parte para Nova York amanhã. A partir de agora você está por sua conta. Eu voltarei. Vamos ver se você consegue sobreviver.
O assistente levantou a divisória bloqueando minha visão. E assim, eu saí do jogo deles para sempre. Quando voltei para a mansão dos Griffin, Lucille olhou para meu peito vazio, mantendo uma falsa elegância. Eu te criei por 20 anos. É hora de me retribuir. Como a família Castle não está interessada, você parte amanhã de manhã. Nada naquela mansão me pertencia. Até a passagem de avião foi paga por mim. Fui para meu sótão minúsculo arrumar as malas. Minha meia-irmã se encostou no batente da porta, admirando suas unhas recém-feitas. Se eu fosse você, nunca mais mostraria o rosto. Mamãe me mandou ficar de olho em você. Não leve nada de valor, nem mesmo o vestido que está usando. Mamãe disse que você aproveitou a boa vida na família Griffin por tantos anos. De agora em diante você está por sua conta. Aliás, ouvi dizer que o cara em Nova York ainda está apaixonado pela ex. Boa sorte. Tirei o vestido na frente dela, removi todas as joias e as coloquei na bandeja, até restar apenas uma camisola branca simples. Depois fui ao banheiro. Ela revirou os olhos e foi embora. Mais tarde, Crystal postou uma foto no Instagram, exibindo um sorriso radiante. A legenda dizia: "Obrigada pela noite maravilhosa. De agora em diante eu vou te proteger." Na foto, o homem com o braço ao redor dela usava as abotoaduras que eu havia dado a ele. Deixei todos os presentes que Ashton já me deu na casa dos Griffin. Na manhã seguinte, ao amanhecer, saí sem acordar ninguém. Jogando minha velha bolsa de lona no ombro, fui direto para o aeroporto. Segurança, embarque, tudo correu incrivelmente bem. Enquanto o avião taxiava na pista, desliguei meu celular, cortando todos os laços com Atlanta. De repente, o interfone do avião soou. "Senhoras e senhores, pedimos sinceras desculpas. A pedido do Grupo Castle, todos os voos saindo de Atlanta estão temporariamente suspensos. Por favor, cooperem e retornem ao terminal." Vi a pista desfocar pela janela, depois desacelerar até parar. Minha mente ficou completamente em branco por um segundo. Antes mesmo de o avião parar completamente, meu celular começou a vibrar assim que o serviço voltou. Chamadas perdidas e mensagens de WhatsApp bombardeavam meu celular sem parar. Um momento depois, um alerta sonoro agudo indicou um depósito bancário. A notificação apareceu na minha tela. O anúncio da cabine soou novamente. "Pedimos sinceras desculpas pela interrupção. Como compensação, o Grupo Castle reembolsará todos os custos dos ingressos em 10 vezes o preço original. Por favor, cooperem e retornem ao terminal." As reclamações e a inquietação na cabine desapareceram instantaneamente com as palavras-chave 10 vezes de compensação e Grupo Castle. Atrás de mim, algumas jovens sussurravam animadas. Uma disse: "Grupo Castle? A família Castle de Atlanta? Ele fechou o aeroporto inteiro só para encontrar alguém? Isso parece coisa de romance clichê de CEO." Desbloqueei meu celular. A tela estava coberta com o nome de Ashton. Ouvi dizer que ele invadiu a casa dos Griffin cedo naquela manhã. Não me encontrou, apenas as joias de esmeralda e o vestido que usei na noite anterior. Minha velha bolsa de lona havia sumido. Foi então que ele realmente perdeu o controle. Forçou os criados a falar e descobriu que eu já tinha saído para o aeroporto. Ashton revirou tudo na casa descontroladamente e depois começou a me ligar sem parar. Mas meu celular estava desligado. Eu já estava a 10.000 metros de altura, esperando a decolagem. Quando percebeu que eu não tinha levado nenhum dos presentes que ele me deu, a sensação de perder o controle o levou ao limite. Foi isso que resultou na decisão absurda de forçar o retorno do meu voo. Segui a multidão para fora do avião e fiquei perto das enormes janelas do terminal, presa, sem ter para onde ir. Voltar para a família Griffin para ser humilhada ou seguir em frente de qualquer jeito. Ainda era cedo. Meu estômago estava travado de ansiedade, então me sentei em uma lanchonete tranquila, planejando comer antes de decidir o próximo passo. O assistente do homem misterioso me enviou uma mensagem, em tom profissional. "Devo mandar alguém te buscar? Parece que a família Castle não vai te deixar ir." A família Griffin era um lugar perigoso. Ashton ainda podia querer me manter por perto, mas ele nunca enfrentaria a família por minha causa. Voltar só traria mais humilhação. Seguir em frente ainda podia oferecer um vislumbre de esperança. Engoli uma garfada de macarrão e vi um grupo de seguranças de terno preto invadir o terminal. Eles paravam toda mulher de cabelo longo que se parecia comigo e as interrogavam. Momentos depois, Ashton apareceu à vista. Ele suava muito, com a gravata torta, segurando o celular como se fosse um salva-vidas. Parecia perdido e desesperado, nada parecido com o herdeiro calmo de Atlanta que costumava ser. Ele passou correndo a poucos metros de mim, mas estava frenético demais para me reconhecer no canto. Ligava repetidamente. Meu celular vibrava descontroladamente dentro da bolsa. Quando não atendi, ele ficou tão irritado que quase quebrou o aparelho. Os seguranças voltaram de mãos vazias. Nunca tinha visto Ashton tão feroz. "Onde ela está? Bloqueiem todas as saídas. Nenhuma mosca sai de Atlanta hoje." Chequei meu celular. As passagens de trem para cidades próximas estavam esgotadas. Abri um aplicativo de notícias locais. Estava em alta. A mídia de Atlanta adorava um escândalo dramático. As manchetes falavam todas sobre o herdeiro da família Castle. As palavras em destaque diziam: "Sr. Castle festeja com novo amor ontem à noite. Por que ele fechou a cidade hoje?" 2 garotas retocando a maquiagem na mesa atrás de mim conversavam em voz alta. "Ele é tão dedicado. Se alguém fizesse isso por mim, eu me casaria com ele na hora." A amiga zombou. "Você não faz ideia." Esse é o comportamento clássico de um traidor arrependido.
Ele deu o broche da matriarca para uma secretária no baile ontem à noite. Provavelmente afastou a verdadeira garota dele. O quê? Ele escolheu uma estagiária em vez da herdeira Griffin? Está fazendo toda essa cena porque se arrependeu? Tomei minha sopa em silêncio. Não esperava ouvir fofocas sobre mim enquanto comia. Aposto que o Sr. Castle nem levou o broche a sério. Achou que era só uma joia qualquer. Como você sabe disso? Tem informação interna? Por favor. Meu primo estava no leilão ontem à noite. Senti um choque e puxei meu chapéu para baixo sem pensar. Olhei discretamente para trás. Quando percebi que não as conhecia, soltei um suspiro aliviado. É tanto drama da elite? Pois é. Meu primo disse que a herdeira dos Griffin tem uma vida terrível. Ela é bonita, mas é só uma filha ilegítima. O Sr. Castle deve ter perdido a cabeça. Como ele pôde dar algo tão importante a alguém tão humilde? O tom da garota mudou, carregado de desprezo. Mas sejamos realistas. Uma filha ilegítima não se compara às legítimas como a gente. Ela não passa de um brinquedo. Essa secretária pode ser pobre, mas pelo menos tem um histórico limpo. Engasguei com a sopa, sem jeito, e minha tosse fez com que elas se virassem. Mas não me reconheceram. Pelo contrário, falaram ainda mais alto sob meu olhar, exibindo seu pequeno complexo de superioridade. Na minha opinião, um dia o Sr. Castle vai se entediar com aquela secretária e perceber que status importa. Como meu pai diz, alianças matrimoniais não são sobre amor, mas sobre posição. Eu odiava ouvir aquilo. Levantei-me para pagar. Ao passar pela mesa delas, os olhos da garota barulhenta se arregalaram ao ver meu rosto. Ela apontou para mim, boquiaberta. O quê? Você viu um fantasma? A amiga olhou para mim e soltou. Uau, que mulher deslumbrante. Você é... Ela olhou para os seguranças correndo por perto, o rosto pálido. Você é quem o Sr. Castle está procurando? Como você está? Levei um dedo aos lábios, pedindo silêncio. Elas se calaram imediatamente, com os olhos arregalados de medo e curiosidade. Muito depois de me afastar, ainda conseguia ouvir seus gritos abafados atrás de mim. Eu disse que essa era a filha ilegítima dos Griffin. Ela é muito mais bonita pessoalmente. O Sr. Castle é cego? Eu mal tinha chegado a outro portão quando outra mensagem de reembolso apareceu. O poder da família Castle em Atlanta era esmagador. Eles haviam bloqueado até voos para cidades próximas. Segurei meu celular, encarando os pontos de exclamação vermelhos piscando. Eu não sabia se ria ou chorava. Nesse momento, um número desconhecido apareceu na tela. A ligação vinha de Nova York. Atendi. Alô, quem é? Longford. Maverick. Então, esse era ele, o homem com quem eu deveria me casar, conhecido por ser frio e cruel. Mas a voz do outro lado era firme e clara, estranhamente tranquilizadora. Desculpa, eu... Comecei. O avião particular está esperando por você na pista. Meus homens vão te levar. Antes que eu pudesse explicar minha situação, vi, pela janela, um elegante jato particular se aproximando. Vários homens calmos, de meia idade, vestidos com casacos pretos, desceram e aguardaram respeitosamente na escada. Ok. Desliguei sem hesitar e me dirigi à entrada VIP. Começou a garoar em Atlanta. Assim que saí do terminal, um guarda-chuva preto foi aberto sobre minha cabeça. O homem fez uma leve reverência, educado, mas digno. Senhorita Griffin, estamos aqui para buscá-la por ordem. Naquele momento, Ashton finalmente me viu na multidão. Ele correu desesperado e agarrou meu pulso, apertando com tanta força que achei que quebraria meus ossos. Madeline, volte comigo. Meus seguranças se moveram imediatamente, formando uma barreira ao meu redor. Os homens da família Longford também se posicionaram à minha frente. Os olhos de Ashton estavam vermelhos enquanto ele me encarava. Você ainda não saiu de Atlanta. Desafio qualquer um a te levar embora! Ele gritou através da barreira de homens. Os Griffin te forçaram a se casar? Por que você não me contou? Lynn, diga alguma coisa. Encarei seu estado de desespero, e meu coração se apertou com sentimentos conflitantes. Eu lhe dei inúmeras chances. Na noite anterior, cheguei a implorar pelo broche. Mas tudo o que importava para ele era Crystal. Ashton, sou grata por tudo que você fez por mim. Não culpo ninguém pelo que aconteceu. Se você não me culpa, então volte comigo. Eu enfrentarei a família Griffin. Eu vou me casar com você. Vamos tirar a certidão de casamento agora mesmo. Levantei a cabeça. A chuva escorria pela borda do guarda-chuva. Ashton estava encharcado até os ossos, o pânico estampado no rosto, como uma criança que perdeu seu brinquedo favorito. Um dos seguranças bloqueou a mão que ele estendia. Sr. Castle, precisamos ir. A senhorita... Griffin deve embarcar. Balancei a cabeça suavemente. Ashton, eu te pedi 2 anos. Tenho alguém de quem gosto. Eu nunca planejei me casar com você. De novo isso. Você ficou presa na casa dos Griffin a vida toda. Quem mais você poderia ter conhecido? Eu sei que você só está dizendo isso para me magoar. Pare com isso. Volte para casa comigo, está bem? Israel Reddit. A voz dele suavizou, carregada de um pedido desesperado. Eu era grata pela proteção que ele me deu no passado. Mas no momento em que ele prendeu aquele broche em Crystal, tudo entre nós acabou. Ashton, todo mundo em Atlanta sabe que Crystal é a sua escolha. Trate-a bem a partir de agora. Quem diabos quer se casar com aquela secretária? Você está louca? Prefiro ficar solteiro pelo resto da vida.
Baixei os olhos, escondendo o último lampejo de emoção. Todos esses anos, o que ele sentiu por mim nunca foi amor, apenas possessividade. Talvez houvesse algum afeto, mas nunca respeito. Dessa vez, não olhei para trás. Segui Austin até o avião marcado com o brasão da família Longford. Os gritos de Ashton ecoavam atrás de mim, misturados à chuva, agudos e quebrados. Madeline, pense bem. Ninguém vai te proteger naquele lugar cruel, Nova York. Você vai mesmo se casar com aquele velho? Não se arrependa depois. Sem responder ou sequer parar, entrei direto no avião. Austin gentilmente me entregou uma toalha quente e roupas limpas. Ele indicou a sala de descanso ao fundo, falando em voz baixa. Senhorita Griffin, pode se recompor lá dentro. Você se molhou na chuva. Por favor, troque de roupa para não pegar um resfriado. O avião era o auge do luxo. A decoração era discreta, mas cada detalhe exalava riqueza. Claramente não era um aluguel de última hora, mas o jato particular de Maverick. A família Longford realmente fazia jus ao seu status de elite de Nova York. Os Griffin tinham riqueza, mas não o suficiente para manter algo tão extravagante. Meu pai só alugava um avião assim ocasionalmente, apenas para manter as aparências. A cabine tinha um banheiro privativo e uma cama de casal com lençóis de seda. Curiosamente, a roupa de cama era de um tom creme damasco suave que transmitia calor, nada parecido com o estilo frio que se esperaria de Maverick. No banheiro, troquei para o vestido de cachemir preparado e congelei. O tamanho servia perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida para mim. Quando saí, Austin já havia dispensado os seguranças. Senhorita Griffin, este é o avião pessoal do Sr. Longford. Ele percebeu meu desconforto e sorriu de forma tranquilizadora. O Sr. Longford providenciou este avião especialmente para você. Ele mandou trocar o interior durante a noite. Disse que temia que você se sentisse desconfortável com tons escuros. Quase deixei o copo cair. Ele preparava algo tão elaborado para uma parceira de casamento arranjado que sequer conhecia? Mas eu tinha ouvido dizer que ele ainda estava preso a um amor inesquecível. Temos mais algumas horas até Nova York. Você pode descansar. Está seco lá, então preparamos um umidificador e produtos de cuidados com a pele para você. Ninguém na família Griffin jamais perguntou como eu estava. Sempre fui eu quem precisava ler o humor deles e andar na ponta dos pés ao redor de todos. Esse cuidado repentino e gentil me deixou nervosa. Austin, observador como era, me deixou em paz. Peguei meu caderno e comecei a desenhar, tentando acalmar meu medo do desconhecido com trabalho. Ao descer do avião, percebi que aquela pista privada cercada por verde denso fazia parte da mansão dos Longford, na encosta. Mesmo tendo crescido cercada de riqueza em Atlanta, a grandiosidade solene daquela propriedade ainda me impressionou. O próprio Maverick esperava ao pé dos degraus. Ele usava um casaco casual cinza escuro. Não parecia tão feroz e intimidador quanto os boatos diziam. Em vez disso, transmitia uma calma firme e uma gentileza silenciosa de quem sempre esteve no controle. Ele pegou um casaco de Austin e o colocou naturalmente sobre meus ombros. Sua voz era ainda mais grave do que no telefone. Está com frio? Estremeci e dei um passo para trás. Sr. Longford, eu sei que você tem alguém que ama. Casar comigo é apenas um arranjo familiar. Não se preocupe. Só preciso de 2 anos. Vou cumprir meu papel como Sra. Longford e não vou interferir na sua vida. Depois disso, nos separaremos pacificamente. Vou embora sem levar nada da família Longford. A mão dele parou no meio do gesto de abotoar o casaco. Ele franziu levemente a testa, como se tivesse ouvido algo absurdo. Amor? 2 anos? Sim, me dê 2 anos. Em troca, vou te proteger de qualquer pressão da família para se casar. Posso até assinar um acordo pré-nupcial. Ele franziu mais a testa e lançou um olhar a Austin, que manteve os olhos baixos, fingindo não notar. Maverick então voltou sua atenção para mim e se aproximou, puxando-me suavemente, mas com firmeza. Um aroma quente e amadeirado me envolveu. Meu rosto esquentou imediatamente. Quem disse que manteríamos as coisas tão separadas, Madeline? Ao notar meu embaraço, um brilho discreto de satisfação surgiu em seus olhos. Seus dedos ergueram meu queixo, obrigando-me a encará-lo. Uma vez que você faça parte da família Longford, tudo o que eu tenho será seu, Sra. Longford. Ainda atordoada, deixei que ele segurasse minha mão e me conduzisse para dentro. A casa de Maverick tinha uma estética moderna e marcante, dominada por preto, branco e cinza, com móveis minimalistas. Mas, curiosamente, havia vários elementos aconchegantes em tons quentes. Almofadas macias estavam espalhadas perto das janelas do chão ao teto. Pareciam recém-colocadas, destoando do estilo original, mas criando um contraste surpreendentemente harmonioso. Isso suavizou a rigidez de estar em um lugar desconhecido. Sentei-me no sofá e um copo de leite quente foi colocado em minhas mãos. Respirei fundo, tirei uma pilha de papéis da bolsa e os entreguei a ele. Sr. Longford, este é meu plano de negócios. Por favor, dê uma olhada. Quero pegar capital inicial emprestado. Vou pagar juros de mercado e quitar em parcelas. Ele pegou os papéis, lançou um olhar casual para o título e os deixou sobre a mesa de centro. Você precisa de dinheiro? Fiquei constrangida. Como filha de um magnata da joalheria de Atlanta, eu estava ali apenas com uma bolsa de lona desbotada, sem nada apropriado. Para uma família do nível dos Longford, aquilo beirava o constrangimento. Eu já havia pesquisado antes de chegar.
A família Longford era intocável em Nova York. Eles não precisavam de casamento arranjado para manter poder. Socialites fariam qualquer coisa para entrar naquela família. Eu não conseguia entender por que aceitariam alguém como eu. Lambi os lábios secos e respondi em voz baixa. Sim, não tenho nada agora, mas prometo que posso te pagar. Ele não demonstrou dúvida. Em vez disso, segurou meus dedos frios com sua mão quente. Meu rosto corou novamente. Ele parecia achar graça no meu constrangimento, seu sorriso suavizando. Para que você precisa do dinheiro? Levantei a cabeça de repente. Percebi que ele poderia me ver como alguém dependente, quase como um animal de estimação sustentado por ele. Ser a senhora Longford poderia significar aceitar uma mesada em silêncio. Endireitei-me e puxei minha mão de volta. Senhor Longford, recuso-me a ser um peão dos Griffin. Não vou ser uma esposa troféu inútil. Quero construir minha própria carreira e recuperar o que pertencia à minha mãe. Maverick pareceu surpreso, mas logo um lampejo de aprovação surgiu em seus olhos. Ele bagunçou meu cabelo com um gesto inesperadamente gentil, como se aquilo já fosse natural. Tudo o que a família Longford possui é seu. Sob meu olhar atônito, ele pediu a Austin que trouxesse um cartão preto e o colocou na minha mão. Este é meu cartão secundário. Não há limite. Use como quiser. Sua voz era suave, mas seus olhos permaneciam indecifráveis. Eu só tinha gasto 10 milhões naquele cartão preto nos últimos 2 anos. Durante esse tempo, desempenhei fielmente o papel de Sra. Longford. Acompanhei Maverick em inúmeros bailes beneficentes, transitei com facilidade entre as damas da elite de Nova York e me tornei alguém muito requisitada. Naquele círculo, eu era a esposa troféu perfeita. Mesmo que o afeto de Maverick por mim tivesse alcançado um nível quase exagerado, nunca esqueci meu lugar e mantive a mente lúcida. Ao longo desses 2 anos, usei esses 10 milhões de dólares como moeda de troca para acessar as conexões da família Longford em Atlanta. Por um lado, sufoquei discretamente os negócios da Griffin Jewelry, interceptando seus suprimentos de matéria-prima. Por outro, atraí os principais membros do departamento de design deles com salários elevados. Fiz aquele velho teimoso perceber que os filhos de quem tanto se orgulhava eram apenas gastadores. Os filhos das amantes, liderados por Isabella Griffin, ao verem os lucros da empresa despencarem e temendo prejuízos, começaram a vender suas ações um após o outro. Aproveitei a oportunidade e comprei tudo a preços baixos, tornando-me, de repente, a segunda maior acionista. Depois, explorando sucessivas crises comerciais, multipliquei meus ativos várias vezes. Enquanto meu pai corria para conter os danos, tornei-me a maior acionista da Griffin Jewelry de uma só vez. Aqueles parasitas da família Griffin foram completamente expulsos por mim. No dia em que tudo finalmente se resolveu, soltei um longo suspiro de alívio. Às 10 da noite, arrastei meu corpo exausto de volta para a vila. Maverick estava sentado sob a luz suave do abajur, com um livro nas mãos. Era evidente que estava me esperando. Ao ver aquela cena, senti o nariz arder, e não consegui evitar caminhar rapidamente até ele, inclinando-me para abraçar seus ombros largos. Absorvi o calor dele até que o frio no meu coração diminuísse. Só então me afastei, retomando minha compostura. Por que voltou tão tarde? Está cansada? Pedi para a cozinha preparar uma sopa de galinha para você. As palavras que eu pretendia dizer ficaram presas na garganta. Ele segurou minha mão e me levou até a sala de jantar. Serviu pessoalmente uma tigela de sopa e me observou enquanto eu comia, colherada por colherada. Quando você vai tentar confiar um pouco em mim? Não precisa se forçar tanto. Meu coração se aqueceu ao observar sua expressão atenta, mas uma onda de culpa cresceu dentro de mim. Maverick, o prazo de 2 anos acabou. Devo voltar ao meu lugar original, não acha? Ele não pareceu surpreso, como se já esperasse por isso havia muito tempo. Apenas seu olhar se aprofundou. Você ainda quer voltar para a família Griffin? Pelo que sei, seu terceiro tio, Dorian Griffin, cuidou de você apenas para usá-la. E Ashton. Ele veio a Nova York como um louco várias vezes nesses 2 anos, mas eu o impedi de se aproximar. Fiquei surpresa. Então ele sabia de tudo, e mesmo assim, nunca mencionou nada, nem me culpou pela persistência de Ashton. Ele só queria me usar desde o início. Quanto a Ashton... No dia em que deixei Atlanta, nos tornamos estranhos. Então por que ainda quer ir embora? Agora tenho capital suficiente. Quero voltar e recuperar o que pertence à minha mãe. O dinheiro que você me emprestou, eu vou pagar com juros. Tentei manter a voz firme, mas por dentro era como se algo me cortasse. Nesses 2 anos com a família Longford, experimentei um nível de respeito e cuidado que nunca tive antes. E, inevitavelmente, acabei me apaixonando. Mas sempre que pensava no suposto amor que ele guardava no coração, não ousava ir mais longe. Maverick, eu sempre soube que há alguém que você não consegue esquecer. Na verdade, eu também tenho alguém. Ele ergueu as sobrancelhas e pousou a colher. Então você sempre se manteve distante por achar que eu gostava de outra pessoa? Fiquei confusa. Posso saber de quem você gosta? Respirei fundo. Aquela memória distante ainda era difícil de explicar. Quando eu era pequena, Lucille me deixou de propósito em uma rua antiga de Atlanta durante uma tempestade. Achei que fosse morrer de frio, mas um garotinho me encontrou, me levou para casa e me deu a melhor tigela de macarrão que já comi. Só me lembro que ele tinha um sotaque de Nova York e parecia vir de uma família rica. Nunca soube o nome dele. Foi a primeira vez que alguém foi gentil comigo.
Sempre pensei que, se o encontrasse de novo, retribuiria. Para ser sincera, Maverick, eu vacilei muitas vezes. Eu gosto daqui. Eu gosto de você. Mas já fui abandonada muitas vezes. Se eu souber que existe outra pessoa no seu coração, nunca vou aceitar ser uma substituta. Enquanto eu falava, os olhos de Maverick se iluminaram, como se uma chama tivesse sido acesa. Ele virou minha mão e a segurou com firmeza, inclinando-se até que nossos rostos quase se tocassem. Lynn, como você sabe que a pessoa de quem eu gosto não é você? Naquele ano, em Atlanta, durante uma tempestade, uma garotinha chorou dizendo que se casaria comigo por uma tigela de macarrão. Eu guardei essa promessa por mais de 10 anos. Foi como ser atingida por um raio. Fiquei completamente paralisada. Israel Reddit. Alegria e choque me invadiram ao mesmo tempo, fazendo minha cabeça girar. Nem tive tempo de reagir antes que seus lábios quentes encontrassem os meus, em um beijo intenso e urgente, como se ele finalmente deixasse de lado toda a contenção que guardou por 2 anos. Em meio às nossas respirações descompassadas, mal percebi quando já estávamos sobre a cama grande do quarto. A pessoa ao lado do meu travesseiro era aquela que sempre esteve no meu coração, e uma lágrima escapou do canto dos meus olhos, tomada pela emoção. Maverick beijou suavemente minhas lágrimas, sua voz rouca e baixa. Você vai me dar seu coração a partir de agora, Sra. Longford. Meu rosto corou, e só consegui esconder o rosto nos braços dele, assentindo de leve. No banquete social de alto nível em Nova York, as famílias Griffin e Castell, representando Atlanta, também compareceram sem cerimônia. O mordomo enviado por Dorian, Elton Guzman, foi direto à vila dos Longford. Acostumado a se impor na família Griffin, ele manteve a mesma atitude arrogante ao me ver podando galhos no jardim. Madeline, o mestre e a senhora chegaram. Querem que você vá imediatamente ao hotel encontrá-los. Nem levantei os olhos, concentrada em cortar um galho seco. Com Maverick ao meu lado, eu finalmente não precisava mais viver à mercê de ninguém. Ao ser ignorado, Elton se irritou. Talvez tivesse esquecido que estava em Nova York, porque estendeu a mão para me agarrar. Casou e já esqueceu seu próprio sobrenome. Não se esqueça de quem te sustentou quando era criança. Venha comigo agora. É mesmo? Então hoje aprendi algo novo. Um cachorro da família Griffin ousa vir ao território da família Longford e encostar na minha esposa? A voz de Maverick surgiu atrás de nós, fria como gelo. Ele se aproximou e envolveu minha cintura com o braço, me protegendo. Se a família Griffin vem a Nova York, deveria primeiro enviar um convite formal. Essa é a regra. Mandar um servo agir assim. A quem eles pensam que estão menosprezando? Naquela tarde, Elton, que me atormentava desde a infância, saiu dali com a perna quebrada e a boca ensanguentada, sendo jogado como lixo na entrada do hotel onde a família Griffin estava hospedada. Só então eles perceberam com quem eu havia me casado. Na noite do banquete, o hotel se tornou o centro da alta sociedade de Nova York, com seguranças posicionados por toda a entrada. Meu pai pretendia se apresentar como sogro, esperando que Maverick me levasse para cumprimentá-lo. Mas, vendo todos os convidados reunidos ao redor de Maverick como estrelas ao redor da lua, sem que ninguém prestasse atenção nele, não teve escolha a não ser se aproximar por conta própria. O Sr. Longford está satisfeito com minha filha? A multidão se abriu e vários olhares se voltaram para ele. Ele acreditava que seu título de rei da joalheria de Atlanta teria peso ali, mas as pessoas ao redor apenas trocaram olhares confusos. Lucille, incapaz de se conter, falou com sarcasmo. Lynn, seus pais estão aqui e você nem os cumprimenta? Você nunca entra em contato com a família. Qualquer um pensaria que os Griffin não têm educação. A taça de vinho de Maverick tocou a mesa de mármore com um som seco. O salão, antes cheio de vozes, ficou em silêncio imediato. Era um aviso claro. Ao perceber o desprezo nos olhares ao redor, meu pai começou a suar frio. Os negócios da família Griffin vinham enfrentando dificuldades. Eles precisavam de capital e conexões, mas suas principais subsidiárias já haviam sido adquiridas por uma misteriosa empresa de investimentos. Quando perceberam, o controle já havia escapado de suas mãos. Só então ele se lembrou de que tinha uma filha casada em Nova York. Se tivesse humildade para pedir ajuda, talvez ainda houvesse esperança. Mas sua arrogância o cegava. No fim do banquete, a família Griffin saiu humilhada e abatida. Lucille ainda tentou me atingir com comentários venenosos, insinuando que eu havia roubado o casamento da minha irmã. Mas isso só fez com que todos ao redor os vissem com desprezo. Saí do salão abafado e fui até o terraço para respirar. Uma figura surgiu das sombras atrás de mim. Cadê a pessoa que você dizia amar? Você se recusou a voltar comigo e agora mudou de ideia em Nova York? Fazia tempo que eu não via Ashton. Ele estava mais magro, mais sombrio, com os olhos vermelhos. Seu olhar caiu sobre o colar de diamantes rosa em meu pescoço, cheio de emoções conflitantes. Ashton, sou grata por tudo o que você fez por mim, mas quem desistiu de mim naquele baile foi você. Não precisa falar comigo com esse tom amargo. A pessoa que eu amo está ao meu lado. Sem perceber, deixei escapar a felicidade e a certeza em minha voz, o que o atingiu em cheio. E o que aconteceu com os nossos 10 anos? Lynn, eu realmente queria me casar com você. Nesses 2 anos, não dormi uma única noite em paz. E a Crystal? Ela não era a sua escolhida naquela noite? Toda a Atlanta viu aquilo. A família Castell nunca aceitou uma secretária sem status, mas o que aconteceu naquela noite fez toda a mídia acreditar que Crystal seria a futura Sra. Castell.
Sem entender seus limites, Crystal passou a agir como tal, tornando-se motivo de piada. No fim, a própria família Castle precisou intervir, colocando-a de lado. Agora, Crystal provavelmente era apenas mais um escândalo esquecido em Atlanta. Depois que o inverno chegou a Atlanta, o vento trazia um frio salgado e úmido, como se a própria cidade estivesse apodrecendo. Os Griffins desmoronaram mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Vários anciãos que haviam lutado ao lado do meu pai por metade da vida uniram forças para forçá-lo a sair, aproveitando a queda abrupta dos preços das ações para adquirir secretamente participações de investidores individuais. Em meio à disputa pelo último lucro, alguém chegou a invadir o sistema e trocar os remédios de pressão do meu pai. Só quando ele sofreu um derrame repentino durante uma reunião do conselho e desmaiou em um acesso de raiva é que a farsa dessa família rica foi finalmente exposta. Quando a árvore cai, os macacos se dispersam. As amantes do meu pai, que sempre competiam por atenção, fugiram da noite para o dia com antiguidades valiosas e dinheiro da família assim que souberam do colapso financeiro dos Griffin, correndo mais rápido do que qualquer outra pessoa. Na vasta mansão dos Griffin, apenas Lucille permaneceu, cuidando de alguns irmãos e irmãs inúteis, tentando manter o último resquício de dignidade da família. Eles enviaram pessoas a Nova York para implorar clemência ao misterioso acionista majoritário, e só então eu finalmente voltei a pisar em Atlanta. Depois de anos fora, a paisagem pela janela do carro parecia inalterada. O céu estava cinza, as ruas lotadas, completamente em desacordo com a energia vibrante e imutável de Nova York. Quando eu era jovem, sempre acreditei que o mundo lá fora era cheio de tempestades e que, enquanto eu me escondesse no pequeno sótão dos Griffin, pelo menos teria uma refeição quente. Só depois de partir percebi que todas as tempestades da minha vida haviam sido causadas por aquela família. O carro parou em frente ao hospital particular. Maverick quis me acompanhar até o andar de cima, mas eu apertei a mão dele. Me espere no carro, só preciso lidar com alguns cães derrotados. Não precisa sujar as mãos. Ele me olhou profundamente, ajeitou minha gola e, com os olhos cheios de indulgência, disse: certo, estarei aqui. Ao abrir a porta da UTI, um forte cheiro de desinfetante me atingiu. Meu pai estava deitado na cama, com o rosto torto e a boca caída. O outrora poderoso magnata da joalheria de Atlanta agora não passava de um corpo destruído. Ele tentava bater na grade da cama, murmurando xingamentos contra suas antigas amantes. Lucille, com expressão de puro desprezo, enfiava uma colher de mingau frio em sua boca, seus movimentos duros, como se estivesse alimentando um animal. Você sempre foi assim, tão fácil de se deixar levar. Olhe para você agora, e ainda acha que alguém viria te visitar? Quando me viu entrar, Lucille congelou por um momento. Sua expressão mudou rapidamente, entre esperança e hostilidade, de forma quase cômica. Meu pai tentou se apoiar, tremendo ao apontar para mim. Em seus olhos turvos, uma faísca de luz apareceu de repente. Madeline ainda está aqui. Minha filha se casou bem. Com o apoio da família Longford, quem ousaria tocar na minha empresa? Peguei calmamente um lenço de seda da bolsa, cobrindo o nariz para suprimir o enjoo que subia. Mesmo naquele estado, ele ainda pensava em me usar. Pai, você pode estar enganado. Caminhei até a beira da cama. Não vim aqui em nome da família Longford para salvar ninguém. Vim pedir que assine o contrato de transferência de ações. Quando assinar, eu resolvo o resto da bagunça. Ele ficou atônito. O dedo que apontava para mim tremia violentamente. O quê? Sua ingrata! Meus bens! Mesmo que eu morra, nunca deixaria para você. Não deixaria? Soltei uma risada baixa e joguei um documento sobre o cobertor dele. Esqueci de mencionar. Além das ações que você ainda acredita controlar, todas as ações da Griffin Jewelry que circulam no mercado já estão comigo. Você assine ou não, o resultado não muda. Posso convocar uma assembleia extraordinária a qualquer momento e, como acionista majoritária, expulsá-lo. Os olhos do pai se arregalaram, e um som áspero e rouco escapou de sua garganta. Ele estava furioso, completamente atordoado. A joia Griffin agora não passa de uma casca vazia, afogada em dívidas. Se você assinar, eu cobrirei todas as despesas médicas e de enfermagem futuras, e até garantirei a Lucille uma vida confortável. Caso contrário. Meu olhar ficou frio enquanto me inclinava e sussurrava em seu ouvido. Eu resolvo isso do meu jeito e deixo o banco liquidar tudo. Até lá, você não poderá pagar essa ala particular e pode perder até o último resquício de dignidade que lhe resta. Lucille, ao lado, ficou pálida. Embora me odiasse, seu apego ao dinheiro e o medo das dificuldades eram ainda mais fortes. Sr. Griffin, talvez o senhor devesse assinar. Lynn ainda faz parte da família Griffin. Melhor ela do que deixar forasteiros se beneficiarem. Diante do poder absoluto e da dura realidade, o orgulho do meu pai finalmente desmoronou. Sua mão trêmula pressionou uma impressão digital torta no acordo que o deixaria sem nada. Naquele instante, ele pareceu 10 anos mais velho, e toda a luz desapareceu de seus olhos. Ao sair da ala, o rugido desesperado e confuso do meu pai ecoou atrás de mim. Quem exatamente é essa Compton Capital que nos adquiriu? Parei, mas não me virei. Você acertou, é a minha empresa. Fico feliz que você não tenha esquecido que minha mãe era uma Compton. O sobrenome da mulher que ele abandonou, que morreu de dor, acabou sendo a última peça que destruiu seu império. Na tarde em que recebi os documentos assinados,
Atlanta teve um raro dia de sol. Liderei minha equipe de advogados em direção ao prédio da Griffin Jewelry. Os seguranças e recepcionistas que antes me ignoravam, agora me tratavam com respeito, sem ousar levantar a voz. Na sala de conferências, os anciãos que planejavam dividir os restos da família Griffin empalideceram ao me ver entrar, acompanhada pelos guarda-costas da família Longford. Não houve necessidade de longas discussões. O controle acionário absoluto, somado ao apoio de capital de Maverick, tornou a transferência de poder extremamente rápida. A limpeza dos parasitas, a reestruturação e a mudança de nome levaram apenas uma semana. A placa Griffin Jewelry foi removida e substituída por uma nova, Compton Jewelry. No dia da cerimônia de inauguração, quase toda a elite de Atlanta compareceu. Fiquei no palco, a tesoura cortou a fita vermelha, que caiu lentamente. Na multidão, avistei Ashton parado no canto mais distante, sem barba, com o olhar escuro e indecifrável. Ele me encarou por um instante, os lábios se moveram como se quisesse dizer algo, mas no fim, apenas baixou a cabeça e se afastou. Ao sair do prédio, vi imediatamente o sedã preto estacionado à beira da estrada. Meu marido estava encostado na porta do carro, segurando um buquê de margaridas brancas. Simples, mas perfeitamente abertas. Eram as flores favoritas da minha mãe. Ao me ver sair, ele apagou o cigarro e se aproximou. Parabéns, senhorita Griffin. Ou devo dizer, senhorita Compton. Ele sorriu e me entregou as flores. Peguei o buquê, respirei fundo e senti o vento de Atlanta. Pela primeira vez, ele não parecia pesado. Acabou, Sr. Longford. Vamos para casa. Qual casa? Nova York. Nossa casa. Ele envolveu minha cintura e me beijou suavemente. Fim, que Deus te abençoe.